Caros alunos, saudações! Eu fiz este pequeno vídeo para colocar no nosso canal para que vocês possam, ainda que estando em casa, estarem acompanhando a questão das atividades e do conteúdo da aula de História. Este vídeo é destinado aos alunos do primeiro ano do ensino médio, ok? Um outro vídeo será pensado para os meninos do terceiro ano. É importante destacar que nós já discutimos em vídeos anteriores e nas aulas anteriores a questão da função da história e do papel do historiador. E também a ideia de tempo e como o homem fez para passar a controlar ou manipular o tempo. Aí nós falamos sobre a ideia da questão dos primeiros relógios, da lupa, da questão do calendário. E agora nós vamos falar, nessa unidade 2, as teorias que vão abordar a questão do surgimento do homem no planeta Terra. Como foi que nós surgimos? Como é que nós viemos parar aqui no nosso mundo? Quem somos nós e de onde nós viemos? É uma pergunta que tem duas linhas, e às vezes até linhas antagônicas que se conflitam, para responder essa pergunta básica. Nós vamos ter de um lado a teoria criacionista, que é aquela defendida pelo viés religioso, vamos dizer assim, né? Que vai estar ali no Velho Testamento da Bíblia cristã, que vai estar na Torá judaica, que vai estar no Alcorão dos muçulmanos, que vai falar sobre a ideia de que Deus, a princípio, criou o céu e a terra e todos os animais. Na Bíblia cristã e na Torá isso vai estar no livro de Gênesis, né? Criação, ou Alfa, o princípio. E que depois de criar a terra, os animais, separar o dia e a noite, separar as águas da terra e do céu, Deus teria do barro criado o primeiro ser vivo, no caso Adão. E posteriormente de sua costela teria criado a mulher, Eva. E que esses dois, por desrespeitar a única regra que tinha no paraíso, no Éden, eles foram expulsos do Éden, passaram a viver na terra, teriam que viver do seu trabalho, viver do seu suor, que a mulher sentiria dor a dar à luz e que ela procriaria a espécie que povoaria e dominaria o mundo. E aí surgiram os primeiros seres humanos. E dessa relação, dentro de um princípio de incesto até falando, né, se criou a espécie humana, que foi se multiplicando até chegarmos ao que somos hoje, né, no número próximo dos 6 bilhões de habitantes. Uma outra teoria que surge já no século XIX, pelo cientista inglês Charles Darwin, é que nós, seres humanos, como todos os outros seres e espécies, isso quando eu falo seres e espécies, estou me referindo também a homens, plantas, insetos, fungos, toda forma de vida, teria surgido de seres primários, seres unicelulares, seres de estrutura física básica, e que esses seres teriam passado por um longo e demorado processo de evolução. E que nós teríamos evoluído de um ser, né, dentro de uma linha de parentesco com os primatas, que vai ser até chamado, né, de australopithecus. E esse ser, parente dos primatas, que lembrava muito ao macaco, mas não era um macaco, deixando isso bem claro, ele teria passado por um processo de evolução e evoluiu até se tornar o que somos hoje. Esse ser, a princípio, viveria em campo, não tinha conhecimento de tecnologias nem ferramentas, e que por uma necessidade de adaptação passou a evoluir, passou a ter mudanças físicas, né? O dedão, ele era bastante afastado dos outros dedos, e como ele precisava, às vezes, para fugir até de predadores, se apoiar em lugares cuja dinâmica precisaria da proximidade maior das mãos, dos dedos, ou melhor dizendo, nas mãos, para ter um apoio maior, ou uma agilidade maior, ou por precisar pegar objetos pequenos, como pequenas frutas, ou pequenas pedras, ou algum tipo de qualquer outro objeto de menor proporção, este dedão estando mais próximo dos outros 4 dedos,
facilitaria, né, esse manuseio desses objetos. Que por nós passarmos a dominar o fogo, nós não precisaríamos mais ter o corpo tão peludos. Então, por isso, esse processo de adaptação tirou desse ser os pelos, que por nós passarmos a cozinhar os alimentos, não precisaríamos mais ter o maxilar, né? Essa questão de músculo e questão óssea mais desenvolvidas. Então, houve um atrofiamento muscular e ósseo, e nós passamos a ter um queixo um pouco mais fino, não temos mais presas, porque o nosso alimento passou a ser um alimento que requer menos força de mastigação. Então, essas situações de adaptações foi o que fez com que os seres, isso inclui o homem, passassem por um processo de evolução, de transformação e chegássemos a ser o que somos. Um ser menos instintivo e mais racional. É lógico que essas duas linhas elas provocam muito conflito, elas provocam muita divergência de ideias. Se você for analisar por um princípio, por um olhar mais religioso, lógico que nós vamos atender o que está escrito na Bíblia, nessa questão do criacionismo. Se você for fazer uma análise mais científica, atualmente, este campo científico defende mais a ideia criacionista. Então, são conceitos diferentes que podem ou não se aproximar ou até se atritar. E, assim, como eu falei para vocês no início das nossas aulas, não é papel do historiador fazer o julgamento das verdades. Não é papel do historiador tremular bandeiras de A ou B ou contra A ou B. Mas é o papel do historiador analisar a conjectura social do homem que o fez levar, o que o fez a pensar nessas teorias. E nós temos que entender que o Charles Darwin viveu no século XIX. Então, era o período do ápice do cientificismo. Né? Nós passamos do Renascimento, século XV, XIV, XV, XVI, chegamos ao século XVII com os grandes pensadores iluministas e nós estamos dentro do conceito cientificista, até de niilismo do século XIX. O niilismo é a ideia de não crer, ou melhor, que o pensamento que você tem vai te levar para um vazio, para um nada. E que precisa se combater esse vazio. Então, existem grandes filósofos, né, desse período do século XIX, nihilistas, que vão até de encontro com as teorias religiosas, como Nietzsche, e de algumas teorias até científicas, né, como o Schopenhauer vai fazer em relação ao Hegel. Mas isso é uma discussão mais filosófica. Bom, o que importa para nós, no contexto histórico, é analisarmos e entendermos que essas duas teorias, a criacionista e a evolucionista, são teorias que até hoje elas permeiam o nosso meio, que até hoje elas provocam um certo debate. Nós não somos julgadores, nós não somos juízes desse processo de dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, não é cabido a isso, mas que em cima desse conceito, em cima desse debate, é que nós vamos analisar como é que a sociedade, principalmente do século XIX, conviveu com essas duas teorias. Lembrando que o Charles Darwin, que é o pensador, né, dessa questão evolucionista, ele foi ridicularizado pelo meio científico. Temos que entender que o meio científico, ainda que meio que combatesse o princípio religioso, o princípio teocêntrico, nunca havia contestado, então, a ideia de que nós poderíamos ter surgido no mundo que não fosse de uma forma criacionista. Não é? Então, dentro daquela conjectura, o Charles Darwin foi ridicularizado pelo próprio meio científico. Inclusive, até foi, eu não vou dizer que foi excomungado, não, mas recebeu duras críticas também dentro desse campo religioso. E que o Charles Darwin só passou a ter suas teorias melhor aceitas, melhor analisadas e de alguma certa forma comprovadas em alguns pontos em laboratório no século XX. Então, até então, Charles Darwin foi ridicularizado pelo seu pensamento, pela sua teoria criacionista. Hoje é uma teoria que tem muito espaço no meio científico e no meio popular, vamos dizer assim também. Mas que ela ainda provoca uma certa discussão, um certo debate. Isso é fato. Leiam a unidade 2 do capítulo 1 do livro de vocês,
que vai tratar basicamente deste assunto. Uma leitura atenta, anotem os principais pontos de dúvidas que estão logo esse recesso seja findado, nós estaremos voltando a discutir sobre isso. Qualquer coisa, vocês podem estar fazendo os comentários aqui no canal e eu vou estar tentando responder as dúvidas de vocês. Existe também, como eu sempre sugiro, o canal Parabólica do Pedro Renan, e aí vocês vão lá procurar Charles Darwin ou teorias evolucionistas e criacionistas, que ele vai fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada acerca desse tema. Lembrem-se, sigam corretamente as prescrições, as sugestões e todos os decretos que são colocados em relação a este combate do coronavírus. Não brinquem com esse processo, por favor. Lembrem-se que nós falamos no início das nossas aulas que o vírus ele é mutável e que ele pode criar um poder de devastação, ele já tem um poder de disseminação muito grande, mas o seu poder de mortalidade não é tão amplo assim. Mas como ele sofre mutações, ele pode alcançar esse poder de mortalidade maior. Então, fiquem em casa, evitem aglomerações, tomem todos os cuidados em termos de higiene e de contato com pessoas que venham de zonas de risco, tá? Todo cuidado é pouco e usem esse intervalo de tempo para lerem, para estudarem, para melhorarem os seus conhecimentos. Afinal, estar sozinho não é estar solitário, tá? Estar sozinho é você estar consigo mesmo, mas produzindo alguma coisa de benéfico para si. E uma boa leitura, ou um bom filme histórico, ou algum documentário que fortaleça o seu conhecimento é muito bem-vindo nesta hora. Então, um forte abraço e enquanto não retornarmos às normalidades das aulas, nós iremos estar nos encontrando através do canal. Deixem seus comentários, deixem suas perguntas, deixem suas contribuições, tá? E aí eu vou estar tentando responder vocês das melhores maneiras possíveis. Um forte abraço e até a próxima.